Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Gustavo, editor do Porquê. Eu sou Mauro, economista do Porquê. Começa agora mais um Economia é tudo. E o Mourão? Mourão, nosso vice-presidente, ele já subiu alguns dias como presidente interino, né? Primeiro quando o Bolsonaro esteve em Davos. Isso. Depois quando o Bolsonaro fez a cirurgia. Numa dessas idas e vindas, o Mourão, enquanto presidente, assinou um decreto que flexibiliza para o agente público tornar um dado sigiloso. Como é que era antes? A lei de acesso dizia que só presidente, vice-presidente, representação diplomática do país fora do país, exército e ministros podiam determinar o que era ultra secreto. E depois de um determinado período, a imprensa teria sim acesso àquelas informações. Mas agora com o decreto, essa turma, essas autoridades podem delegar para um servidor comissionado determinar aquele dado que você na sua casa pode ou não ficar sabendo. Esquisito isso aí? É esquisito e eu tô preocupado com isso. Eu não sei o tamanho do efeito, tá? Mas a direção eu acho bem ruim. O sinal dado é meio esquisito, né? Porque, sobretudo para um governo que assume com essa postura da transparência, né? Contra a corrupção. Como é que fica o eleitor? Eu acho que o principal problema aí desses decretos é o seguinte: do esquema anterior, o político tinha que ir lá e colocar a cara dele e falar: eu vou colocar isso aqui, esse tipo de dado como ultra secreto. E a gente tem até alguns exemplos que você vai trazer. Tem exemplos, já vou mencionar isso daqui a pouco. Agora, algum outro funcionário dele, não é todo mundo, tá? Mas ele pode delegar para alguém. Então não necessariamente a cara do político está tão exposto agora, né? Então transparência é importante para aumentar o controle da sociedade sobre o governo. Então a gente tem que saber o que está acontecendo. É nosso dinheiro de imposto lá, é o nosso voto que foi para essas pessoas. E quanto mais transparente, eu acho que o político pensaria mais vezes antes de mal fazer. Então pensa no cara, vamos pensar a economia desse problema. Você tem o custo e benefício do cara colocar um selo de ultra secreto lá. Então a gente não está falando aqui que o ultra secreto eu imagino que deve ter situações que é importante que seja usado. Isso, porque às vezes é para proteger a segurança do país, algum dado sigiloso que de fato pode prejudicar. 25 anos de sigilo nesse caso. Isso, 25 anos. É coisa pra caramba. É muita coisa. E aí às vezes o político não gosta de transparência, né? Ele quer tomar decisão e não quer que a sociedade fique pressionando ele a cada coisa. Se tiver a cara dele lá, ele provavelmente pensa duas vezes, né? Sim. Pode ter uma pressão da sociedade, você foi lá e colocou o secreto por quê? Você está querendo esconder alguma coisa, né? Agora, se tem alguém que não é uma pessoa tão conhecida assim, que não é diretamente o político da vez, esse fica um pouco mais fácil. É só um ilustre desconhecido, você vai acabar de conhecer ali na internet o nome do fulano, vá atrás dele, né? E na próxima eleição você também não tem como punir ele sem votar no cara, claro, político ele é. Isso. Aí teve um exemplo recente desse movimento da sociedade contra esse tipo de decisão, foi quando o Geraldo Alckmin, quando ele era governador do estado de São Paulo, ele colocou esse selo de ultra secreto em alguns dados do metrô. Que é a bandeira dele, né? Pro bem e pro mal, muitas vezes é criticado também. A imprensa cavocou essa informação, descobriu e começou uma pressão violenta e ele teve que voltar atrás. Se é um desconhecido qualquer, que não é o Geraldo Alckmin, imagino que esse efeito fique cada vez menor, né? O cara de boi de piranha lá e o político que de fato teve a vontade de proibir um dado de ser divulgado, na tranquila. Isso, eu me preocupo com esse canal. Eu não sei dizer se esse efeito vai ser tão importante, porque eu imagino que seja raro esse tipo de situação, né? Mas é uma mensagem... Mas a mensagem é ruim e a direção é ruim. Aí a imprensa ficou sabendo dessa notícia, começou a pressionar o Mourão. E o Mourão disse que era para diminuir a burocracia. Exato. Isso pra mim é um argumento muito estranho. Porque também é um argumento fácil de falar, né? Não, isso aqui é só, a gente tirou isso aqui só pra não ter mais regra. É um negócio que é feito pra ser raro e é feito pra ter critério, então tem que ter burocracia. Exatamente. Não tô falando aqui em tirar uma carta de motorista ou abrir uma empresa. É porque se confunde também, né? O negócio da burocracia, né? Claro, muita burocracia atrapalha, mas pra algumas coisas ela precisa, alguma estrutura básica. Tem que dar, não é que a burocracia no Brasil em coisas triviais é ridículo, é aí que você tem que atacar. Mas no que é sério, no que é delicado, tem risco. Tem um negócio que tem que ter critério. Então, a burocracia no Brasil é excessiva, tem que acabar, mas assim, a gente está falando de coisas, por exemplo, abrir uma empresa, tirar uma carta de motorista, ficar reconhecendo firma de documento. Isso aí a gente está falando de burocracia, não uma coisa que tem que ser rara e tem que ter critério em cima dela.
E ainda falando de transparência e de exemplos, antes de gravar o vídeo a gente falando aqui, você lembrou do caso da pedalada, por exemplo. Ah, é? E aí? Então, como é que ficaria se tivesse talvez a lei uma lei que pudesse tornar totalmente sigiloso? Não foi muito diferente o caso da pedalada no começo. A pedalada, então, eu acho que a gente vê porque é importante transparência. Né? No caso da pedalada da presidente Dilma, colocar um pedaço do orçamento fora das estatísticas oficiais no balanço dos bancos públicos. Exatamente. Então a gente paga imposto e a gente tem que ter mecanismos de controlar o governo para fazer um bom uso desse dinheiro. Agora, se ele usa um subterfúgio para esconder parte desse orçamento em outro lugar, a gente perde essa capacidade os eleitores perdem essa capacidade de controlar o governo. E aí ele pode tomar decisões de gastar que não necessariamente tem a ver com o bem-estar da sociedade. Eu só estou levantando aqui o ponto da economia que tem a ver com a pedalada, porque eu acho que é uma coisa super problemática. Agora, se o impeachment foi por causa disso, se teve crime de responsabilidade, a gente não tem condição de falar, você está falando da economia. E falando até desse ponto da economia, né, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente, claro, né, isso a gente fala, não, vai esconder algum caso de corrupção, mas não é só isso, né? Não. É o mau uso do dinheiro público. Quando a gente fala mau uso, não é só roubo, mas é dinheiro mal aplicado, aplicado onde não devia, ou que não traz resultado. Para que a gente possa cobrar o bom uso desse dinheiro, a gente precisa saber onde ele está sendo usado e como ele está sendo usado e qual resultado está trazendo. Isso. Gente, como sempre, convido você a acessar porquê.com.br. A gente tem outros conteúdos falando dessa necessidade de transparência com os dados. Convido você a consumir esses conteúdos todos. E aí nas nossas redes sociais, principalmente no nosso YouTube, se inscreve lá, curte, né? Toca o sino. Toca o sino para não perder nada. Valeu! Valeu.